A história se aproxima do seu clímax. A sensação é de que tudo está prestes a sair do controle. O Imperador Dragão já não é mais apenas uma ameaça distante. Ele está ativo, consciente e cada vez mais poderoso. Seu exército de terracota começa a despertar em massa, e cada soldado que ganha vida reforça a ideia de que o mundo está à beira de uma nova era de dominação. Rick percebe que dessa vez a luta é diferente. No Egito, o perigo vinha do desconhecido, do sobrenatural escondido nas sombras. Aqui, o perigo é declarado, marchando abertamente, como uma força imparável. Existe uma urgência constante, um relógio invisível correndo contra os heróis. Se o imperador alcançar seu exército completo, não haverá mais como detê-lo. Evelyn, agora com suas memórias do passado quase totalmente despertas, entende finalmente o papel que precisa desempenhar. Ela não é apenas uma arqueóloga brilhante ou a esposa do herói. Ela foi, em outra vida, a única pessoa capaz de enfrentar o imperador de igual para igual. Esse conflito interno, entre quem ela foi e quem ela é, dá profundidade à personagem. Não é fácil aceitar um destino imposto por vidas passadas, mas Evelyn sabe que fugir não é mais uma opção. Alex, por outro lado, enfrenta o momento que define sua transição definitiva para a vida adulta. Até aqui, ele agiu movido pela coragem e pela curiosidade. Agora, ele precisa agir com responsabilidade. Ele entende que cada decisão pode custar vidas, inclusive a de seus pais. Essa maturidade forçada torna Alex um personagem mais humano, mais real e aproxima o público de sua jornada. O confronto final começa a se desenhar em um cenário grandioso, quase mítico. Montanhas cobertas de neve, templos antigos e um silêncio pesado no ar criam uma atmosfera épica. É como se o próprio mundo estivesse segurando a respiração. Quando os exércitos finalmente se enfrentam, o filme abraça totalmente o espetáculo visual. Soldados de terracota colidem com guerreiros imortais. Lâminas se chocam e o caos toma conta da tela. O Imperador Dragão, agora em sua forma mais poderosa, não luta apenas com força bruta. Ele luta com arrogância, com a certeza de que o destino está do seu lado. Para ele, Rick e sua família são apenas obstáculos temporários. Essa confiança excessiva, no entanto, é também sua maior fraqueza. Rick faz o que sempre fez de melhor, improvisa. Ele não tenta ser mais forte ou mais poderoso que o imperador. Ele tenta ser mais esperto. Em meio ao caos da batalha, Rick usa o ambiente, as falhas do inimigo e, principalmente, o trabalho em equipe. Aqui fica claro que o verdadeiro poder dos O'Connell nunca foi mágico, mas humano. O momento decisivo acontece quando o imperador assume sua forma de dragão. Visualmente, é uma das cenas mais ambiciosas do filme. A criatura domina o céu, simbolizando o ápice da ameaça. Mas é também nesse momento que Evelyn e Alex desempenham papéis cruciais. Não é Rick sozinho que derrota o vilão. É a família unida, cada um contribuindo com o que sabe fazer melhor. Quando o Imperador Dragão finalmente cai, não há uma sensação de triunfo absoluto. Existe alívio, exaustão e uma compreensão silenciosa de que o mundo foi salvo por pouco. A vitória tem um custo, e todos sentem o peso dessa batalha. O clímax encerra não apenas a ameaça física, mas também os arcos emocionais. Rick aceita que seu filho não é mais uma criança. Evelyn aceita seu passado sem deixar que ele a defina. Alex prova, não apenas aos outros, mas a si mesmo, que é digno do legado que carrega. E assim, a poeira da batalha começa a baixar, preparando o terreno para o desfecho da história. A história de The Mummy, Tomb of the Dragon Emperor, começa muito antes dos eventos que envolvem Rick O'Connell e sua família. O filme abre suas portas em um passado distante, milhares de anos atrás, na China antiga, quando o mundo era governado por imperadores que acreditavam não apenas no poder terreno, mas também na imortalidade. É aqui que somos apresentados ao Imperador Dragão, um governante cruel, ambicioso e absolutamente obcecado por dominação. Esse imperador não queria apenas governar seu povo, ele queria governar o mundo inteiro. Para isso, liderou campanhas brutais, conquistou territórios, destruiu reinos inteiros e construiu um exército gigantesco. Seu poder parecia ilimitado, mas ele sabia que cedo ou tarde a morte viria buscá-lo. E foi exatamente esse medo da morte que o levou a cometer seu maior erro. Em busca da vida eterna, o Imperador Dragão procurou a feiticeira Zi Yuan, uma mulher poderosa, respeitada e temida por seu domínio das artes místicas. Ele exigiu que ela lhe concedesse imortalidade. Zi Yuan, no entanto, enxergava o verdadeiro coração do imperador. Ela sabia que, se ele se tornasse imortal, o mundo inteiro viveria sob um reinado de terror sem fim. Em vez de obedecer, Zi Yuan fez algo inesperado. Ela lançou uma maldição.
O Imperador Dragão foi transformado em uma estátua de terracota, junto com todo o seu exército, homens, cavalos, armas, tudo congelado no tempo. Um castigo perfeito, vivos, conscientes, mas incapazes de se mover, condenados a esperar pela eternidade. Com essa introdução, o filme deixa claro que a ameaça aqui é diferente de Imhotep. Não se trata apenas de um sacerdote apaixonado tentando trazer sua amada de volta. O Imperador Dragão representa poder absoluto, tirania e destruição em escala global. A narrativa então salta para o século XX. Rick O'Connell agora vive uma vida muito diferente. Ele não é mais um aventureiro em busca de ouro ou glória. Rick está aposentado. Ele e Evelyn vivem tranquilamente, longe de maldições e guerras, tentando aproveitar uma vida normal após tudo o que enfrentaram no Egito. Rick está entediado, Evelyn sente falta da aventura, mas ambos acreditam que essa fase de suas vidas acabou. Enquanto isso, Alex O'Connell, o filho do casal, trilhou um caminho completamente diferente. Ele cresceu ouvindo histórias de aventuras, batalhas contra mortos-vivos e maldições antigas. Diferente dos pais, Alex não quer sossego. Ele se tornou um arqueólogo aventureiro, alguém que vive exatamente o tipo de vida que Rick tenta deixar para trás. Alex está na China, trabalhando em escavações arqueológicas secretas. Sem saber, ele acaba se aproximando perigosamente do túmulo do Imperador Dragão. O que parecia apenas mais uma descoberta histórica, logo se revela algo muito maior. Alex acaba libertando acidentalmente o Imperador de sua forma de terracota, quebrando parte da maldição que o mantinha preso. Esse momento é crucial. Assim como Evelyn despertou Imhotep no primeiro filme ao ler o Livro dos Mortos, Alex repete o erro clássico da franquia: mexer em coisas que deveriam permanecer intocadas. A diferença é que aqui as consequências são ainda maiores. Ao despertar, o Imperador Dragão ainda não está completamente livre. Sua forma humana retorna aos poucos e seu exército permanece adormecido. Mesmo assim, ele já demonstra o tipo de ameaça que representa. Ele não hesita, não negocia e não demonstra emoção. Seu objetivo é claro: recuperar seu poder total e trazer seu exército de volta à vida. Rick e Evelyn são arrastados de volta para o mundo da aventura quando descobrem que Alex está envolvido em algo extremamente perigoso. O casal viaja até a China para resgatar o filho, e é nesse momento que a família O'Connell se reúne novamente no centro do caos. A dinâmica entre pai e filho é um dos elementos mais interessantes do filme. Rick enxerga em Alex uma versão mais jovem de si mesmo, impulsiva e inconsequente. Alex, por outro lado, vê Rick como alguém que abandonou a aventura cedo demais. Existe admiração, mas também conflito. Essa tensão adiciona uma camada emocional à história, mesmo que o filme nem sempre explore isso com a profundidade que poderia. Enquanto fogem do Imperador Dragão, o grupo descobre que Ziyuan ainda está viva. Ela alcançou a imortalidade de outra forma, ligada à própria maldição que lançou séculos atrás. Ziyuan revela que apenas ela pode deter o Imperador de forma definitiva. No entanto, existe um preço. Para destruí-lo completamente, ela precisará abrir mão de sua própria imortalidade. A jornada então se transforma em uma corrida contra o tempo. O Imperador Dragão começa a recuperar seus poderes, assumindo diferentes formas, incluindo a de um dragão literal. Ele busca despertar seu exército de terracota, pois sabe que, com milhares de guerreiros imortais ao seu lado, nada poderá detê-lo. As cenas de ação se intensificam. O filme passa por montanhas geladas, cidades antigas e paisagens épicas, tentando sempre aumentar a escala da ameaça. Diferente dos filmes anteriores, aqui o perigo não está escondido nas sombras. Ele é grandioso, barulhento e constante. Quando o exército de terracota finalmente desperta, o filme atinge seu ápice visual. Milhares de soldados ganham vida, marchando como uma força imparável. Rick, Alex, Evelyn e seus aliados enfrentam algo que parece impossível de vencer. Não se trata apenas de sobreviver, mas de impedir uma nova era de dominação global. No confronto final, Ziyuan enfrenta o Imperador Dragão diretamente. A luta não é apenas física, mas simbólica. É o choque entre poder absoluto e sacrifício. Rick e Alex lutam lado a lado, finalmente se entendendo como pai e filho, enquanto Evelyn prova mais uma vez que não é apenas uma coadjuvante, mas uma parte essencial da história. No momento decisivo, Ziyuan renuncia à sua imortalidade para destruir o Imperador Dragão de uma vez por todas. O exército de terracota cai, a ameaça é eliminada e o mundo é salvo, mais uma vez, por pessoas comuns que se recusaram a fugir do perigo.
Ao final, Rick percebe que a aventura nunca foi algo que ele pudesse abandonar de verdade. Alex entende o peso das escolhas que faz. Evelyn, mesmo com uma nova face, continua sendo o coração intelectual da equipe. A família O'Connell sobrevive, mas o sentimento é diferente dos filmes anteriores. Existe vitória, mas também encerramento. A história termina deixando claro que essa foi a última grande aventura dessa geração. Não existe a mesma sensação de continuidade ou promessa de algo maior, como nos filmes anteriores. Existe sim a ideia de um ciclo se fechando. No próximo parte, a gente vai falar sobre o elenco, as mudanças de atores, as performances, o impacto da ausência de Rachel Weisz e como isso afetou a recepção do filme. O clímax encerra não apenas a ameaça física, mas também os arcos emocionais. Rick aceita que seu filho não é mais uma criança. Evelyn aceita seu passado sem deixar que ele a defina. Alex prova, não apenas aos outros, mas a si mesmo, que é digno do legado que carrega. E assim, a poeira da batalha começa a baixar, preparando o terreno para o desfecho da história. Quando The Mummy, Tomb of the Dragon Emperor entrou em produção, uma coisa ficou clara desde o início. Esse filme não seria apenas uma continuação direta dos dois anteriores, mas também uma tentativa de renovar a franquia. E é exatamente aí que começam algumas das decisões mais discutidas até hoje pelos fãs. Brendan Fraser retorna como Rick O'Connell, e isso foi essencial para manter qualquer tipo de conexão emocional com os filmes anteriores. Rick já não é mais o aventureiro impulsivo do primeiro filme. Aqui, ele aparece mais velho, mais cansado e claramente deslocado em um mundo que mudou enquanto ele tentava viver uma vida normal. Brendan Fraser entrega uma performance que mistura nostalgia, humor e um certo cansaço emocional. Ele parece um homem que já viu demais, mas que ainda não consegue fugir do chamado da aventura. Mesmo quando o roteiro não ajuda, Fraser segura o personagem com carisma e presença. O Rick desse filme não é mais o centro absoluto da ação. Ele divide espaço com Alex, seu filho, interpretado por Luke Ford. Essa escolha foi claramente pensada como uma possível passagem de bastão. Alex é mais jovem, mais impulsivo e fisicamente mais ativo, assumindo várias das cenas de ação. Luke Ford faz um trabalho competente, mas o personagem nunca alcança o mesmo carisma que Rick tinha nos filmes anteriores. Existe química entre pai e filho, mas ela raramente é explorada com profundidade. Em muitos momentos, Alex parece mais um substituto funcional do que um personagem realmente memorável. Agora chegamos à mudança mais controversa de todo o filme. Evelyn O'Connell. Rachel Weisz, que foi uma das almas da franquia nos dois primeiros filmes, não retorna. Em seu lugar, entra Maria Bello. Essa decisão impactou profundamente a recepção do público. Não porque Maria Bello seja uma atriz ruim, mas porque Evelyn não era apenas uma personagem, era uma identidade construída ao longo de dois filmes. Maria Bello interpreta uma Evelyn mais séria, mais madura e menos excêntrica. A Evelyn curiosa, desajeitada e apaixonada por livros praticamente desaparece. Em seu lugar, temos uma versão mais rígida, mais contida. Para quem assiste isoladamente, isso até funciona. Mas para quem acompanhou a franquia desde 1999, a mudança é impossível de ignorar. A química entre Brendan Fraser e Maria Bello nunca atinge o mesmo nível da relação entre Fraser e Rachel Weisz, e isso enfraquece o coração emocional da história. Jonathan Carnahan, interpretado novamente por John Hannah, é um dos grandes responsáveis por manter o espírito dos filmes anteriores vivo. Jonathan continua sendo o alívio cômico, o sobrevivente improvável e o personagem que sempre parece estar no lugar errado, na hora errada. John Hannah entende perfeitamente o tom da franquia e entrega uma performance divertida, exagerada na medida certa e extremamente carismática. Sempre que o filme começa a ficar sério demais ou genérico demais, Jonathan aparece para lembrar o público de que The Mummy sempre foi, acima de tudo, uma aventura divertida. O grande vilão do filme é o Imperador Dragão, interpretado por Jet Li. A escolha de Jet Li parecia perfeita no papel. Ele traz presença física, autoridade e um histórico lendário em filmes de ação. No entanto, o roteiro não permite que ele explore todo esse potencial. O Imperador Dragão fala pouco, demonstra poucas emoções e acaba se tornando mais uma força da natureza do que um personagem complexo. Diferente de Imhotep, que tinha motivações claras, amor, dor e obsessão, o Imperador Dragão é movido apenas por dominação. Jet Li faz o que pode, mas o personagem nunca se torna tão memorável quanto o vilão original da franquia. Michelle Yeoh interpreta Zi Yuan, e aqui o filme acerta em cheio.
Michelle Yeoh traz elegância, força e profundidade emocional ao papel. Zi Yuan não é apenas uma feiticeira poderosa, ela carrega séculos de culpa, sacrifício e responsabilidade. Cada cena em que ela aparece adiciona peso dramático à narrativa. Sua relação com o Imperador Dragão é carregada de tensão, arrependimento e tragédia. Michelle Yeoh consegue transmitir tudo isso com olhares e silêncios, algo que poucos atores conseguem fazer tão bem. A dinâmica entre Zi Yuan e Evelyn é interessante, mas novamente sofre com o pouco tempo de desenvolvimento. Existe um potencial enorme ali, duas mulheres fortes, intelectuais e determinadas, mas o filme prefere focar mais na ação do que em aprofundar essas relações. Outro ponto importante é o tom geral das atuações. Diferente dos dois primeiros filmes, que equilibravam perfeitamente humor, aventura e um leve toque de terror, Tomb of the Dragon Emperor puxa muito mais para a ação exagerada. Isso afeta diretamente as performances. Muitos personagens reagem mais a explosões e perseguições do que a eventos emocionais. Em consequência, o filme perde parte de sua alma. Mesmo assim, não dá para dizer que o elenco falha completamente. O problema não está nas atuações individuais, mas na falta de espaço para que esses personagens respirem. Tudo acontece rápido demais. Não há tempo para o público sentir perigo real, perda real ou crescimento real. Entre os fãs, a reação foi dividida. Alguns gostaram da tentativa de levar a franquia para um novo cenário, longe do Egito. Outros sentiram que o filme perdeu sua identidade. A ausência de Rachel Weisz foi o ponto mais citado em críticas negativas. Muitos sentiram que, sem ela, a franquia perdeu parte de sua essência emocional. Ainda assim, existe um grupo de fãs que defende o filme. Para eles, The Mummy, Tomb of the Dragon Emperor é uma aventura divertida, exagerada e honesta no que se propõe a ser. Não tenta ser profunda demais, apenas entretenimento escapista. E nesse aspecto, o filme cumpre seu papel. No próximo part, a gente vai entrar em box office, orçamento, recepção crítica e entender por que esse filme praticamente encerrou a franquia principal de The Mummy. O clímax encerra não apenas a ameaça física, mas também os arcos emocionais. Rick aceita que seu filho não é mais uma criança. Evelyn aceita seu passado sem deixar que ele a defina. Alex prova, não apenas aos outros, mas a si mesmo, que é digno do legado que carrega. E assim, a poeira da batalha começa a baixar, preparando o terreno para o desfecho da história. Quando The Mummy, Tomb of the Dragon Emperor foi anunciado, a Universal Pictures não estava apenas lançando mais um filme, ela estava apostando pesado na continuação de uma franquia que já tinha provado ser extremamente lucrativa. Os dois primeiros filmes tinham feito sucesso gigantesco nos cinemas e no mercado de home video, então a expectativa era que o terceiro capítulo fosse ainda maior, ainda mais épico e ainda mais rentável. O orçamento do filme refletia exatamente essa ambição. Estima-se que Tomb of the Dragon Emperor tenha custado algo em torno de 130 a 145 milhões de dólares, um valor muito alto para a época, especialmente considerando que boa parte desse dinheiro foi investida em efeitos visuais, cenários digitais, criaturas em CGI e sequências de ação grandiosas. A ideia era clara, criar um espetáculo visual que justificasse o retorno da franquia depois de 7 anos. Além do custo de produção, houve também um investimento pesado em marketing. A Universal promoveu o filme como um grande evento de verão, destacando o retorno de Brendan Fraser, a presença de Jet Li e Michelle Yeoh e a mudança de cenário para a China, algo vendido como uma evolução natural da franquia. Os trailers prometiam batalhas gigantes, exércitos de terracota ganhando vida, dragões, magia ancestral e uma ameaça ainda maior do que Imhotep. No papel, tudo parecia perfeito. Quando o filme estreou em 2008, ele até começou relativamente bem. No fim de semana de estreia nos Estados Unidos, The Mummy, Tomb of the Dragon Emperor arrecadou cerca de 40 milhões de dólares. Não foi um desastre, mas também não foi o estouro que o estúdio esperava. Para efeito de comparação, The Mummy Returns havia estreado com números mais fortes e mostrado maior fôlego nas semanas seguintes. Ao longo de sua exibição nos cinemas, o filme arrecadou aproximadamente 403 milhões de dólares em bilheteria mundial. À primeira vista, esse número parece impressionante, mas quando se coloca tudo na balança, orçamento alto, marketing caro e expectativas gigantes.
O resultado ficou abaixo do que a Universal desejava. O lucro existiu, sim, mas foi muito menor do que o alcançado pelos filmes anteriores da franquia. Nos Estados Unidos, o desempenho foi especialmente decepcionante. O público doméstico respondeu de forma mais fria, e o filme teve quedas acentuadas de bilheteria nas semanas seguintes à estreia. Já no mercado internacional, principalmente na Ásia, o filme se saiu melhor, impulsionado pela ambientação chinesa e pelo elenco asiático de peso. Ainda assim, nem mesmo o mercado internacional conseguiu transformar o filme em um sucesso estrondoso. A recepção da crítica também não ajudou. Diferente dos dois primeiros filmes, que haviam recebido críticas mistas, porém geralmente positivas, Tomb of the Dragon Emperor foi recebido com avaliações majoritariamente negativas. Muitos críticos apontaram que o filme havia perdido o equilíbrio entre aventura, humor e terror que definia a identidade da franquia. Um dos comentários mais frequentes era que o filme parecia excessivamente dependente de CGI, enquanto os primeiros filmes misturavam efeitos práticos com computação gráfica de forma mais equilibrada. Aqui tudo parecia digital demais. Criaturas, cenários e até algumas cenas de ação davam a sensação de artificialidade, o que diminuía o impacto emocional e a sensação de perigo real. Outro ponto bastante criticado foi o roteiro. Muitos acharam a história genérica, apressada e sem profundidade emocional. A ausência de Imhotep como vilão central foi sentida por boa parte do público, e o Imperador Dragão, apesar de visualmente imponente, não conseguiu ocupar o mesmo espaço simbólico e narrativo que o vilão original. A troca da atriz que interpretava Evelyn também foi amplamente discutida nas críticas. Vários textos destacaram a perda de química entre os protagonistas como um dos fatores que enfraqueceram o filme. Para muitos, a relação entre Rick e Evelyn era o coração da franquia. E sem essa conexão forte, a história parecia vazia. Entre os fãs, a reação foi igualmente dividida. Parte do público que cresceu assistindo aos dois primeiros filmes sentiu que o terceiro não respeitava o espírito original da saga. Outros, especialmente espectadores mais jovens ou aqueles que assistiram sem grande apego emocional aos filmes anteriores, encararam Tomb of the Dragon Emperor como uma aventura divertida, exagerada e visualmente impressionante. Com o passar do tempo, a percepção do filme mudou um pouco. Hoje, ele é visto por muitos como o filme mais fraco da trilogia, mas não necessariamente como um desastre completo. Existe um certo reconhecimento de que o filme tentou algo diferente, ousou sair do Egito e expandir o universo da franquia, mesmo que a execução não tenha sido perfeita. Do ponto de vista do estúdio, no entanto, o resultado foi suficiente para esfriar qualquer plano imediato de continuação direta. A ideia de um quarto filme com Brendan Fraser foi engavetada. A franquia entrou em um longo período de inatividade até que a Universal tentasse reinventá-la completamente anos depois, com resultados ainda mais controversos. No fim das contas, The Mummy, Tomb of the Dragon Emperor não matou a franquia sozinho, mas deixou claro que aquele modelo específico de aventura já não funcionava da mesma forma para o público moderno. Ele marcou o fim de uma era e mostrou que nostalgia, por si só, não garante sucesso absoluto. No próximo part, a gente vai falar sobre o legado do filme, como ele influenciou o futuro da franquia The Mummy, o reboot de 2017 e por que essa saga nunca mais conseguiu recuperar o mesmo brilho. O clímax encerra não apenas a ameaça física, mas também os arcos emocionais. Rick aceita que seu filho não é mais uma criança. Evelyn aceita seu passado sem deixar que ele a defina. Alex prova, não apenas aos outros, mas a si mesmo, que é digno do legado que carrega. E assim, a poeira da batalha começa a baixar, preparando o terreno para o desfecho da história. Depois do lançamento de The Mummy, Tomb of the Dragon Emperor, ficou claro que a franquia havia chegado a um ponto de virada. O filme não foi exatamente um fracasso financeiro, mas também não foi o fenômeno cultural que os dois primeiros haviam sido. Para a Universal, isso acendeu um alerta importante. O público já não reagia da mesma forma àquela fórmula clássica de aventura, monstros e humor exagerado. Durante algum tempo, houve conversas internas sobre continuar a história. Existiram ideias para um quarto filme, que poderia levar Rick O'Connell para a América do Sul, explorando mitologias diferentes, ou até trazer de volta elementos do Egito de alguma forma simbólica. Brendan Fraser chegou a comentar em entrevistas que estaria aberto a retornar, desde que o roteiro fosse realmente bom e respeitasse os personagens. No entanto, nada avançou de forma concreta.
O principal problema era que Tomb of the Dragon Emperor havia enfraquecido a identidade da franquia. Sem Imhotep, sem o Egito como pano de fundo e sem a dinâmica emocional que sustentava os filmes anteriores, The Mummy passou a parecer apenas mais um filme de ação genérico com criaturas em CGI. A franquia tinha perdido aquilo que a tornava única. Com o passar dos anos, a Universal começou a enxergar The Mummy não mais como uma saga de aventura leve, mas como uma propriedade que poderia ser reinventada dentro de um universo maior. Foi assim que nasceu a ideia do chamado Dark Universe, um projeto ambicioso que pretendia unir vários monstros clássicos do estúdio, como Drácula, Frankenstein, o Homem Invisível e, claro, a Múmia, em um mesmo universo compartilhado. Nesse novo plano, a trilogia estrelada por Brendan Fraser passou a ser vista como algo do passado, quase como uma linha alternativa que não combinava com o tom mais sério e sombrio que o estúdio queria adotar. A decisão foi radical. Em vez de continuar a história, a Universal optou por apagar tudo e começar do zero. O resultado foi The Mummy, 2017, estrelado por Tom Cruise. A ideia por trás do reboot era completamente diferente. Não se tratava mais de aventura divertida com clima de matinê, mas de um filme de ação mais sério, com tons de terror e um protagonista menos carismático e mais cínico. A Múmia, agora interpretada por Sofia Boutella, foi concebida como uma ameaça verdadeiramente sombria, quase demoníaca, conectada diretamente aos deuses egípcios. No papel, parecia promissor. Na prática, o reboot acabou sendo ainda mais problemático do que Tomb of the Dragon Emperor. O filme tentou fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Apresentar um novo protagonista, estabelecer uma nova mitologia, lançar as bases de um universo compartilhado e ainda contar uma história minimamente envolvente. Nada disso funcionou de forma orgânica. O público sentiu falta exatamente daquilo que Tomb of the Dragon Emperor já havia enfraquecido: personagens carismáticos, humor equilibrado e senso de aventura. O reboot foi recebido com críticas duras e uma rejeição significativa dos fãs, o que levou a Universal a cancelar imediatamente o Dark Universe. Curiosamente, esse fracasso fez muita gente olhar para trás com mais carinho para os filmes antigos. A trilogia original passou a ser vista como um produto de sua época, sim, mas também como algo honesto, divertido e cheio de personalidade. Mesmo Tomb of the Dragon Emperor, com todos os seus problemas, começou a ser reavaliado por alguns fãs como um erro bem-intencionado, uma tentativa de expandir o universo que simplesmente não encontrou o caminho certo. O legado desse terceiro filme, portanto, é paradoxal. Ele não conseguiu encerrar a trilogia de forma memorável, mas também serviu como um aviso importante sobre os limites da franquia. Ele mostrou que The Mummy não funciona sem um equilíbrio delicado entre terror leve, aventura pulp, romance e personagens fortes. Hoje, quando se fala em um possível retorno da franquia, muitos fãs defendem que o melhor caminho não é um reboot grandioso nem um universo compartilhado, mas algo mais simples e focado. Uma história autocontida, com respeito à mitologia, efeitos práticos, sempre que possível, e personagens que carreguem a narrativa, em vez de depender apenas de espetáculo visual. Brendan Fraser, inclusive, tornou-se novamente um nome querido pelo público nos últimos anos, o que reacendeu discussões sobre uma possível continuação tardia ou até um final alternativo para a saga. Embora nada oficial exista, o interesse do público mostra que a franquia ainda tem valor emocional. No fim, The Mummy, Tomb of the Dragon Emperor representa o ponto final de uma era. Não é um encerramento épico, nem trágico, mas um adeus silencioso a um tipo de cinema que marcou gerações. Um cinema que não tinha vergonha de ser exagerado, divertido e cheio de espírito aventureiro. No próximo e último part, vamos fechar tudo com uma conclusão geral da trilogia.
comparando os três filmes, falando do impacto cultural e explicando por que The Mummy, 1999, ainda é tão amado até hoje. Quando a gente olha para trás e analisa a trilogia The Mummy como um todo, fica muito claro que estamos falando de três filmes que pertencem à mesma família, mas têm personalidades bem diferentes. Cada um reflete não apenas uma fase da história, mas também o momento do cinema hollywoodiano em que foi produzido. O primeiro, The Mummy, de 1999, surgiu em uma época em que o público estava cansado de filmes excessivamente cínicos. Havia um desejo por aventura clássica, algo que lembrasse Indiana Jones, mas com identidade própria. Stephen Sommers entendeu isso perfeitamente. Ele misturou horror leve, romance, comédia e ação de forma quase intuitiva. O resultado foi um filme que não tentava ser realista, mas também não tratava o espectador como alguém ingênuo. Rick O'Connell era um herói falho, mas carismático. Evelyn Carnahan não era apenas o interesse romântico, mas uma personagem inteligente, curiosa e essencial para a trama. Imhotep, por sua vez, não era só um monstro. Ele tinha uma motivação trágica, um amor perdido que justificava sua fúria. Essa combinação fez com que o público se conectasse emocionalmente com a história. Já The Mummy Returns apostou em algo diferente. O filme decidiu ser maior, mais rápido e mais espetacular. Ele expandiu o universo, introduziu novas mitologias e elevou a escala da ameaça. O problema é que, ao fazer isso, acabou sacrificando parte do equilíbrio que tornava o primeiro filme especial. Ainda assim, funcionou para muita gente porque manteve o coração da franquia, os personagens principais, a química entre eles e o senso de diversão. É nesse segundo filme que a franquia começa a flertar com o excesso. Mais CGI, mais criaturas, mais ação ininterrupta. Mesmo assim, havia uma linha clara ligando tudo. O público ainda sentia que estava acompanhando pessoas reais em situações absurdas e não apenas assistindo a um espetáculo vazio. Quando chegamos a The Mummy, Tomb of the Dragon Emperor, a mudança é muito mais brusca. O filme tenta reinventar a franquia sem abandonar completamente o nome. A troca de Rachel Weisz já cria um estranhamento imediato, mas o maior problema não é nem esse. O verdadeiro ponto fraco é a perda de identidade. Ao abandonar o Egito e o núcleo emocional estabelecido nos dois primeiros filmes, o terceiro filme se transforma em algo genérico. A mitologia chinesa poderia ter sido fascinante se tivesse sido explorada com profundidade, mas ela é usada mais como pano de fundo do que como elemento central. O Imperador Dragão não tem o mesmo peso simbólico que Imhotep tinha. Ele é poderoso, mas não é memorável. Esse contraste entre os três filmes ajuda a explicar por que o primeiro The Mummy continua tão vivo na memória coletiva. Ele não depende apenas de efeitos visuais, que inevitavelmente envelhecem. Ele depende de personagens, diálogos e situações que ainda funcionam mesmo décadas depois. Outro ponto importante é o tom. O filme de 1999 sabe exatamente o que ele é. Ele não tenta ser sombrio demais, nem bobo demais. Existe um respeito pelo gênero de aventura, algo que parece quase perdido no cinema moderno. Hoje, muitos blockbusters têm medo de serem divertidos de forma sincera. Eles precisam ser irônicos ou excessivamente sérios. The Mummy encontra um meio-termo raro. Culturalmente, o impacto do filme foi enorme. Ele reacendeu o interesse por histórias ambientadas no Egito Antigo, influenciou jogos, séries animadas e até outras produções de aventura. Para muita gente, foi o primeiro contato com uma narrativa que misturava história, mitologia e fantasia de forma acessível. Além disso, o filme ajudou a consolidar Brendan Fraser como um astro de ação e aventura. Durante anos, Rick O'Connell foi visto como um sucessor espiritual de personagens como Indiana Jones. Não porque fosse igual, mas porque carregava o mesmo espírito de coragem, humor e humanidade. Quando se compara isso com o cinema atual, fica evidente porque tantos fãs pedem um retorno às raízes, não necessariamente uma continuação direta,
mas uma filosofia parecida. Menos dependência de universos compartilhados, menos preocupação em preparar o próximo filme e mais foco em contar uma boa história fechada em si mesma. A trilogia The Mummy é, portanto, um estudo interessante sobre como franquias evoluem e às vezes se perdem. O primeiro filme acerta quase tudo. O segundo exagera, mas ainda entretém. O terceiro tenta se reinventar e acaba diluindo aquilo que fazia a franquia especial. Mesmo assim, os três filmes juntos formam uma memória afetiva poderosa para toda uma geração. Eles representam um tipo de cinema que não tinha medo de ser grande e exagerado e, acima de tudo, divertido. No próximo e último part, vamos fechar tudo com uma conclusão geral da trilogia, comparando os três filmes, falando do impacto cultural e explicando por que The Mummy, 1999, ainda é tão amado até hoje. Quando a gente chega ao final da trilogia The Mummy e olha tudo em perspectiva, fica claro que não estamos falando apenas de 3 filmes de aventura. Estamos falando de uma fase inteira do cinema, de um tipo de blockbuster que hoje quase não existe mais. Um cinema que confiava mais em personagens do que em universos compartilhados, mais em carisma do que em números de bilheteria projetados antes mesmo do roteiro ficar pronto. O primeiro The Mummy não virou um clássico por acaso. Ele nasceu de uma ideia simples, mas executada com paixão. Stephen Sommers não tentou reinventar o cinema. Ele tentou fazer um filme divertido, emocionante e acessível. E talvez seja exatamente por isso que deu tão certo. O filme não tem vergonha de ser aventura. Ele não pede desculpas por ser exagerado. Ele abraça o espírito pulp, os monstros clássicos e a fantasia sem medo de parecer datado. Ricky O'Connell, Evelyn Carnahan e Imhotep formam um trio que funciona até hoje porque são personagens bem definidos. Ricky não é invencível. Evelyn não é apenas um suporte narrativo. Imhotep não é um vilão vazio. Cada um deles carrega desejos, falhas e motivações claras. Isso cria envolvimento emocional, algo que muitos blockbusters modernos ainda tentam alcançar, mas raramente conseguem. The Mummy Returns representa o momento em que Hollywood percebe que tem ouro nas mãos e decide dobrar a aposta. Tudo é maior, mais barulhento e mais ambicioso. O filme não é perfeito, mas ainda mantém o coração da franquia. Ele entende que o público voltou não só pelos monstros, mas pelas pessoas. Mesmo com seus excessos, ele ainda é lembrado com carinho. Já The Mummy, Túmulo do Imperador Dragão, funciona quase como um alerta. Ele mostra o que acontece quando uma franquia perde sua identidade tentando se adaptar a tendências. O filme não é um desastre absoluto, mas ele carece de alma. Falta conexão emocional, falta continuidade temática e, acima de tudo, falta aquele senso de aventura clássica que definia a saga. Ainda assim, mesmo o terceiro filme não apaga o legado dos anteriores. Pelo contrário, ele reforça o quanto o primeiro The Mummy acertou. Ele prova que efeitos visuais sozinhos não sustentam uma franquia, que mudar o cenário não significa automaticamente renovar uma história, e que personagens são mais importantes do que qualquer criatura digital. O impacto cultural de The Mummy continua visível. O filme influenciou uma geração inteira de espectadores, cineastas e criadores de conteúdo. Ele ajudou a manter viva a ideia de que filmes de aventura podem ser inteligentes sem serem pretensiosos, engraçados sem serem bobos e emocionantes, sem depender apenas de nostalgia. E a pergunta inevitável surge: The Mummy ainda tem espaço no cinema atual? A resposta honesta é sim, mas não da forma como Hollywood costuma fazer hoje. Não como parte de um universo forçado, não como um produto calculado por algoritmo. Um novo The Mummy só funcionaria se entendesse o espírito do original, se colocasse personagens em primeiro lugar, se abraçasse o fantástico sem cinismo e se lembrasse que o público quer sentir algo, não apenas assistir explosões. O anúncio de novos projetos ligados à franquia mostra que o interesse ainda existe. O público ainda se importa. Mas o verdadeiro desafio não é técnico, é criativo. O desafio é recuperar aquela sensação de descoberta, de perigo real, de humor natural e de romance sincero que definiu o filme de 1999.
No fim das contas, The Mummy não é apenas sobre maldições antigas, cidades perdidas ou exércitos sobrenaturais. É sobre aventura no sentido mais puro da palavra. É sobre pessoas comuns enfrentando o impossível e sobrevivendo com coragem, inteligência e coração. E talvez seja exatamente por isso que, tantos anos depois, ainda estamos falando sobre ele. Porque algumas histórias, quando são contadas da maneira certa, simplesmente se recusam a morrer. No próximo e último part, vamos fechar tudo com uma conclusão geral da trilogia, comparando os 3 filmes, falando do impacto cultural e explicando por que The Mummy, 1999, ainda é tão amado até hoje. O Imperador Dragão da China, Han, Jet Li, por ordenar a execução de General Ming, o amado da feiticeira Zi Yuan, Michelle Yeoh, foi amaldiçoado pela mesma a se tornar uma estátua de terracota eternamente, junto a seus soldados que colaboraram na morte do general. Han, antes de tornar-se uma estátua, enfia uma adaga na feiticeira, que é socorrida pelos Yetis no Himalaia e levada até a fonte da vida eterna, e então se torna imortal, e encanta a adaga, sendo o único artefato que poderia matar o imperador como uma garantia no caso de ocorrer uma ressurreição de Han. Zi Yuan foge para longe e guarda consigo a adaga durante 2000 anos. A Nova China, durante 2000 anos, os soldados chineses foram escondidos na tumba do Imperador Dragão, um colosso com a própria face do imperador. O jovem arqueólogo Alex O'Connell está trabalhando na expedição para abrir a tumba. E teve uma hora que consegue, com a ajuda do diário de Sir Colin Bambridge, que 70 anos atrás entrou na tumba. Quando entraram, esquecidos e intactos, os soldados estavam imóveis. Passando por várias armadilhas, Alex e seu tutor, o professor Roger Wilson, conseguem achar o que queriam: a estátua do imperador Han. Levam-no para Xangai, onde seu tio, Jonathan Carnahan, tinha um bar chamado Imhotep, referência à múmia dos filmes anteriores, o encontrou. Enquanto isso, em Oxfordshire, Rick e Evelyn O'Connell encontraram em sua mansão um homem que estava propondo uma última missão para levar o olho de Shangri-La ao Museu de Xangai, onde também estava a descoberta arqueológica de Alex. Se encontram e têm alguns conflitos, mas depois ficam bem. Comparsas de Wilson, que era traidor, General Yang e Tenente Yin roubam o olho de Shangri-La e tocam-no na estátua de Han, e ele renasce. Por muitas mais batalhas entre o grupo, encontram com a filha de Zi Yuan, Lin, Isabella Leong, que os ajuda a derrotar Han. Ela possui a adaga e dá para Rick e Alex. A arma quebra ao meio, então os dois, unidos, juntam as pontas e enfiam no coração do Imperador Dragão. Depois voltam a Xangai. Rick e Eve se beijam e Alex e Lin também. E Jonathan foge para o Peru, pensando que não teriam múmias. No final do filme, traz uma mensagem. Pouco tempo depois, múmias foram descobertas no Peru, o que mostra que terá mais uma continuação. O anúncio de novos projetos ligados à franquia mostra que o interesse ainda existe. O público ainda se importa, mas o verdadeiro desafio não é técnico, é criativo. O desafio é recuperar aquela sensação de descoberta, de perigo real, de humor natural e de romance sincero que definiu o filme de 1999. No fim das contas, The Mummy não é apenas sobre maldições antigas, cidades perdidas ou exércitos sobrenaturais. É sobre aventura no sentido mais puro da palavra. É sobre pessoas comuns enfrentando o impossível e sobrevivendo com coragem, inteligência e coração. E talvez seja exatamente por isso que, tantos anos depois, ainda estamos falando sobre ele. Porque algumas histórias, quando são contadas da maneira certa, simplesmente se recusam a morrer. No próximo e último part, vamos fechar tudo com uma conclusão geral da trilogia, comparando os 3 filmes, falando do impacto cultural e explicando por que The Mummy, 1999, ainda é tão amado até hoje. Em novembro de 2001, o diretor Stephen Sommers, que dirigiu os filmes anteriores da Múmia, disse sobre dirigir um terceiro filme. Há uma demanda para isso, mas a maioria da turma só seria para ele mais uma vez se pudéssemos encontrar uma maneira de fazê-lo maior e melhor.
Em maio de 2004, ele expressou suas dúvidas sobre ter a energia para fazer um terceiro filme, embora o elenco de filmes anteriores haviam manifestado interesse em voltar. Em dezembro de 2005, uma revisão de um roteiro escrito por Alfred Gough e Miles Miller era sobre uma múmia chinesa, primeiro imperador da China que quer dominar o mundo com seu exército de guerreiros amaldiçoados em 1940. A ideia do imperador e seu exército é baseado na vida real do imperador Qin Shi Huang da dinastia Qin, que foi enterrado em meio a milhares de trabalhados soldados de terracota, o chamado Exército de Terracota, o mais tardar até 210 a.C. Aliás, o Exército de Terracota é realmente mencionado no final da novelização como algo que vai ser descoberto no futuro, apesar de sua relação com o exército do imperador. Ou melhor, como o exército destruído conseguiu entrar no local é deixado sem explicação. 5. Elenco. Em março de 2006, o ator Oded Fehr, que interpretou Ardeth Bay nos 2 primeiros filmes, disse que Sommers lhe dissera que um terceiro filme estava em desenvolvimento e que está sendo escrito, apenas com os personagens de Brendan Fraser e Rachel Weisz retornando. No mês de setembro seguinte, Universal Pictures ofereceu a direção do filme ao diretor Joe Johnston, que esperava para começar a filmar no início de 2007. No final do mês, Weisz manifestara interesse em reprisar seu papel. Em janeiro de 2007, a Universal anunciou Sommers não iria dirigir o terceiro filme. Foi então anunciado que a Universal entrou em negociações com o diretor Rob Cohen para assumir funções de direção de Sommers. No final do mês, a história foi revelada a girar em torno dos personagens de Brendan Fraser e Rachel Weisz, assim como seu filho adulto. As negociações com os atores estavam em andamento na época. 10. Em fevereiro, o elenco começou para o papel de Alex O'Connell. Além disso, John Hannah reprisou seu papel como Jonathan. 2. Também nesse mês, o diretor Rob Cohen mencionou que Jet Li e Michelle Yeoh iriam estrelar o filme, embora a confirmação oficial não foi publicada até maio. 11. 12. Em abril, Brendan Fraser reentrou para o elenco do filme. 13. Weisz não fez, citando problemas com o roteiro, além de ter acabado de dar à luz seu filho. 14. 15. O filme foi rodado em Montreal 16 e China. O filme foi relatado para ser intitulado The Mummy 3, Maldição do Dragão. Em abril, Luke Ford foi escalado como Alex O'Connell. E em maio, Maria Bello foi escalada para substituir Weisz no papel de Evelyn. Bello comentou durante uma entrevista que a nova Evie é diferente da original Evie. Ela tem o mesmo nome, mas ela é uma personagem muito diferente, disse Bello, 19. Em uma entrevista coletiva em Xangai, Bello disse à plateia que Rob Cohen criou uma nova Evelyn. Nos 2 primeiros filmes da Múmia, ela era toda ação e adorável, mas esta Evelyn poderia ser um pouco mais forte em termos de suas habilidades de artes marciais e habilidades de tiro. Filmagem. A filmagem principal começou no Montreal's Mel's Site do cinema. Lá, as cenas com o olho de Shangri-La foram filmadas pelo designer de produção Nigel Phelps. A equipe, então, gravou no set do pátio da porta de entrada para Shangri-La. O pátio estava vestido com neve falsa, criado pela equipe do supervisor de efeitos Bruce Steinheimer. Na fase ADF da cidade, a equipe de Phelps criou conjuntos de mausoléu terracota. Decoradora Anne Kuljian, projetado 20 chefes estátuas diferentes que foram esculpidas pela equipe 3D Arts e ao intercâmbio entre as gravações. Uma estátua de um soldado e de um cavalo foi comprado da China, e cópias do mesmo, bem como o Imperador Dragão foram feitas. A estátua de Jet Li foi esculpida por Lucy Fournier, Tino Petronzio e Nick Petronzio em uma oficina em Montreal. A aderecista Kim Wai-chung supervisionou a fabricação de freios dos cavalos e ornamentos do mausoléu na China. Enquanto isso, no Mel, a batalha brutal entre o Imperador e Rick foi filmado. A primeira cena filmada com Jet Li, 2021. Em 15 de outubro de 2007, a equipe se mudou para a China,
No Shanghai Studios, um conjunto que representa a cidade na década de 1940 foi utilizado para a sequência da perseguição e foi filmado em 3 semanas. Acampamento do General Yang foi filmado no vilarejo Ming, perto de Tianmo. No estúdio, os conselheiros culturais chineses auxiliaram Cohen em descrever a linguagem da dinastia Qing e cerimônias. 20. The O'Connell family's drama scenes were shot in an Egyptian-themed nightclub suitably named Imhotep's. 22. A equipe frequentemente teve que parar perto de Xangai quando os soldados marchavam. A localização do campo de batalha deserto era, na verdade, um centro de treinamento para o exército chinês, que foi alugado. 23. Efeitos. Os efeitos visuais foram feitos por 2 casas VFX baseados em Los Angeles. Rhythm and Hues Studios projetou os Yetis e dragões, enquanto a Digital Domain tratou das cenas de batalha com guerreiros de terracota de Jet Li. A piscina de água que se assemelha a diamantes levou a Rhythm and Hues a ter 11 meses para ser concluído. 24. O software Massive da AI, que foi utilizado para os filmes do Senhor dos Anéis, foi usada para criar as cenas de mortos-vivos de batalha. A empresa de design Imaginary Forces criado o título de sequência e finais títulos de abertura. Os designers também gravaram respingos de tinta e pinceladas reais. Para retratar uma China precisa e histórica, eles se voltaram para calígrafo TZ, Yuan para tinta escova escrita. 25 música. Da história. Quando The Mummy, Tomb of the Dragon Emperor entrou em produção, uma coisa ficou clara desde o início. Esse filme não seria apenas uma continuação direta dos 2 anteriores, mas também uma tentativa de renovar a franquia. E é exatamente aí que começam algumas das decisões mais discutidas até hoje pelos fãs. Brendan Fraser retorna como Rick O'Connell, e isso foi essencial para manter qualquer tipo de conexão emocional com os filmes anteriores. Rick já não é mais o aventureiro impulsivo do primeiro filme. Aqui, ele aparece mais velho, mais cansado e claramente deslocado em um mundo que mudou enquanto ele tentava viver uma vida normal. Brendan Fraser entrega uma performance que mistura nostalgia, humor e um certo cansaço emocional. Ele parece um homem que já viu demais, mas que ainda não consegue fugir do chamado da aventura. Mesmo quando o roteiro não ajuda, Fraser segura o personagem com carisma e presença. O Rick desse filme não é mais o centro absoluto da ação. Ele divide espaço com Alex, seu filho, interpretado por Luke Ford. Essa escolha foi claramente pensada como uma possível passagem de bastão. Alex é mais jovem, mais impulsivo e fisicamente mais ativo, assumindo várias das cenas de ação. Luke Ford faz um trabalho competente, mas o personagem nunca alcança o mesmo carisma que Rick tinha nos filmes anteriores. Existe química entre pai e filho, mas ela raramente é explorada com profundidade. Em muitos momentos, Alex parece mais um substituto funcional do que um personagem realmente memorável. Agora chegamos à mudança mais controversa de todo o filme. Evelyn O'Connell. Rachel Weisz, que foi uma das almas da franquia nos 2 primeiros filmes, não retorna. Em seu lugar, entra Maria Bello. Essa decisão impactou profundamente a recepção do público. Não porque Maria Bello seja uma atriz ruim, mas porque Evelyn não era apenas uma personagem, era uma identidade construída ao longo de 2 filmes. Maria Bello interpreta uma Evelyn mais séria, mais madura e menos excêntrica. A Evelyn curiosa, desajeitada e apaixonada por livros praticamente desaparece. Em seu lugar, temos uma versão mais rígida, mais contida. Para quem assiste isoladamente, isso até funciona. Mas para quem acompanhou a franquia desde 1999, a mudança é impossível de ignorar. A química entre Brendan Fraser e Maria Bello nunca atinge o mesmo nível da relação entre Fraser e Rachel Weisz, e isso enfraquece o coração emocional da história. Jonathan Carnahan, interpretado novamente por John Hannah, é um dos grandes responsáveis por manter o espírito dos filmes anteriores vivo. Jonathan continua sendo o alívio cômico, o sobrevivente improvável e o personagem que sempre parece estar no lugar errado, na hora errada. John Hannah entende perfeitamente o tom da franquia e entrega uma performance divertida, exagerada na medida certa e extremamente carismática. Sempre que o filme começa a ficar sério demais ou genérico demais, Jonathan aparece para lembrar o público de que The Mummy sempre foi, acima de tudo, uma aventura divertida.
O grande vilão do filme é o Imperador Dragão, interpretado por Jet Li. A escolha de Jet Li parecia perfeita no papel. Ele traz presença física, autoridade e um histórico lendário em filmes de ação. No entanto, o roteiro não permite que ele explore todo esse potencial. O Imperador Dragão fala pouco, demonstra poucas emoções e acaba se tornando mais uma força da natureza do que um personagem complexo. Diferente de Imhotep, que tinha motivações claras, amor, dor e obsessão, o Imperador Dragão é movido apenas por dominação. Jet Li faz o que pode, mas o personagem nunca se torna tão memorável quanto o vilão original da franquia. Michelle Yeoh interpreta Zi Yuan, e aqui o filme acerta em cheio. Michelle Yeoh traz elegância, força e profundidade emocional ao papel. Zi Yuan não é apenas uma feiticeira poderosa, ela carrega séculos de culpa, sacrifício e responsabilidade. Cada cena em que ela aparece adiciona peso dramático à narrativa. Sua relação com o Imperador Dragão é carregada de tensão, arrependimento e tragédia. Michelle Yeoh consegue transmitir tudo isso com olhares e silêncios, algo que poucos atores conseguem fazer tão bem. A dinâmica entre Zi Yuan e Evelyn é interessante, mas novamente sofre com o pouco tempo de desenvolvimento. Existe um potencial enorme ali, duas mulheres fortes, intelectuais e determinadas, mas o filme prefere focar mais na ação do que em aprofundar essas relações. Outro ponto importante é o tom geral das atuações. Diferente dos dois primeiros filmes, que equilibravam perfeitamente humor, aventura e um leve toque de terror, Tomb of the Dragon Emperor puxa muito mais para a ação exagerada. Isso afeta diretamente as performances. Muitos personagens reagem mais a explosões e perseguições do que a eventos emocionais. Em consequência, o filme perde parte de sua alma. Mesmo assim, não dá para dizer que o elenco falha completamente. O problema não está nas atuações individuais, mas na falta de espaço para que esses personagens respirem. Tudo acontece rápido demais. Não há tempo para o público sentir perigo real, perda real ou crescimento real. Entre os fãs, a reação foi dividida. Alguns gostaram da tentativa de levar a franquia para um novo cenário, longe do Egito. Outros sentiram que o filme perdeu sua identidade. A ausência de Rachel Weisz foi o ponto mais citado em críticas negativas. Muitos sentiram que, sem ela, a franquia perdeu parte de sua essência emocional. Ainda assim, existe um grupo de fãs que defende o filme. Para eles, The Mummy, Tomb of the Dragon Emperor é uma aventura divertida, exagerada e honesta no que se propõe a ser. Não tenta ser profunda demais, apenas entretenimento escapista. E nesse aspecto, o filme cumpre seu papel. No próximo part, a gente vai entrar em box office, orçamento, recepção crítica e entender por que esse filme praticamente encerrou a franquia principal de The Mummy. O clímax encerra não apenas a ameaça física, mas também os arcos emocionais. Rick aceita que seu filho não é mais uma criança. Evelyn aceita seu passado sem deixar que ele a defina. Alex prova, não apenas aos outros, mas a si mesmo, que é digno do legado que carrega. E assim, a poeira da batalha começa a baixar, preparando o terreno para o desfecho da história. Quando The Mummy, Tomb of the Dragon Emperor foi anunciado, a Universal Pictures não estava apenas lançando mais um filme, ela estava apostando pesado na continuação de uma franquia que já tinha provado ser extremamente lucrativa. Os dois primeiros filmes tinham feito sucesso gigantesco nos cinemas e no mercado de home video, então a expectativa era que o terceiro capítulo fosse ainda maior, ainda mais épico e ainda mais rentável. O orçamento do filme refletia exatamente essa ambição. Estima-se que Tomb of the Dragon Emperor tenha custado algo em torno de 130 a 145 milhões de dólares, um valor muito alto para a época, especialmente considerando que boa parte desse dinheiro foi investida em efeitos visuais, cenários digitais, criaturas em CGI e sequências de ação grandiosas. A ideia era clara, criar um espetáculo visual que justificasse o retorno da franquia depois de 7 anos. Além do custo de produção, houve também um investimento pesado em marketing. A Universal promoveu o filme como um grande evento de verão, destacando o retorno de Brendan Fraser, a presença de Jet Li e Michelle Yeoh e a mudança de cenário para a China, algo vendido como uma evolução natural da franquia. Os trailers prometiam batalhas gigantes, exércitos de terracota ganhando vida, dragões, magia ancestral e uma ameaça ainda maior do que Imhotep. No papel, tudo parecia perfeito. Quando o filme estreou em 2008, ele até começou relativamente bem. No fim de semana de estreia nos Estados Unidos, The Mummy, Tomb of the Dragon Emperor arrecadou cerca de 40 milhões de dólares. Não foi um desastre, mas também não foi o estouro que o estúdio esperava.
Para efeito de comparação, The Mummy Returns havia estreado com números mais fortes e mostrado maior fôlego nas semanas seguintes. Ao longo de sua exibição nos cinemas, o filme arrecadou aproximadamente 403 milhões de dólares em bilheteria mundial. À primeira vista, esse número parece impressionante, mas quando se coloca tudo na balança, orçamento alto, marketing caro e expectativas gigantes, o resultado ficou abaixo do que a Universal desejava. O lucro existiu, sim, mas foi muito menor do que o alcançado pelos filmes anteriores da franquia. Nos Estados Unidos, o desempenho foi especialmente decepcionante. O público doméstico respondeu de forma mais fria, e o filme teve quedas acentuadas de bilheteria nas semanas seguintes à estreia. Já no mercado internacional, principalmente na Ásia, o filme se saiu melhor, impulsionado pela ambientação chinesa e pelo elenco asiático de peso. Ainda assim, nem mesmo o mercado internacional conseguiu transformar o filme em um sucesso estrondoso. A recepção da crítica também não ajudou. Diferente dos dois primeiros filmes, que haviam recebido críticas mistas, porém geralmente positivas, Tomb of the Dragon Emperor foi recebido com avaliações majoritariamente negativas. Muitos críticos apontaram que o filme havia perdido o equilíbrio entre aventura, humor e terror que definia a identidade da franquia. Um dos comentários mais frequentes era que o filme parecia excessivamente dependente de CGI, enquanto os primeiros filmes misturavam efeitos práticos com computação gráfica de forma mais equilibrada. Aqui tudo parecia digital demais. Criaturas, cenários e até algumas cenas de ação davam a sensação de artificialidade, o que diminuía o impacto emocional e a sensação de perigo real. Outro ponto bastante criticado foi o roteiro. Muitos acharam a história genérica, apressada e sem profundidade emocional. A ausência de Imhotep como vilão central foi sentida por boa parte do público, e o Imperador Dragão, apesar de visualmente imponente, não conseguiu ocupar o mesmo espaço simbólico e narrativo que o vilão original. A troca da atriz que interpretava Evelyn também foi amplamente discutida nas críticas. Vários textos destacaram a perda de química entre os protagonistas como um dos fatores que enfraqueceram o filme. Para muitos, a relação entre Rick e Evelyn era o coração da franquia. E sem essa conexão forte, a história parecia vazia. Entre os fãs, a reação foi igualmente dividida. Parte do público que cresceu assistindo aos dois primeiros filmes sentiu que o terceiro não respeitava o espírito original da saga. Outros, especialmente espectadores mais jovens ou aqueles que assistiram sem grande apego emocional aos filmes anteriores, encararam Tomb of the Dragon Emperor como uma aventura divertida, exagerada e visualmente impressionante. Com o passar do tempo, a percepção do filme mudou um pouco. Hoje, ele é visto por muitos como o filme mais fraco da trilogia, mas não necessariamente como um desastre completo. Existe um certo reconhecimento de que o filme tentou algo diferente, ousou sair do Egito e expandir o universo da franquia, mesmo que a execução não tenha sido perfeita. Do ponto de vista do estúdio, no entanto, o resultado foi suficiente para esfriar qualquer plano imediato de continuação direta. A ideia de um quarto filme com Brendan Fraser foi engavetada. A franquia entrou em um longo período de inatividade até que a Universal tentasse reinventá-la completamente anos depois, com resultados ainda mais controversos. No fim das contas, The Mummy, Tomb of the Dragon Emperor não matou a franquia sozinho, mas deixou claro que aquele modelo específico de aventura já não funcionava da mesma forma para o público moderno. Ele marcou o fim de uma era e mostrou que nostalgia, por si só, não garante sucesso absoluto. No próximo part, a gente vai falar sobre o legado do filme, como ele influenciou o futuro da franquia The Mummy, o reboot de 2017 e por que essa saga nunca mais conseguiu recuperar o mesmo brilho. O clímax encerra não apenas a ameaça física, mas também os arcos emocionais. Rick aceita que seu filho não é mais uma criança. Evelyn aceita seu passado sem deixar que ele a defina. Alex prova, não apenas aos outros, mas a si mesmo, que é digno do legado que carrega. E assim, a poeira da batalha começa a baixar, preparando o terreno para o desfecho da história. Depois do lançamento de The Mummy, Tomb of the Dragon Emperor, ficou claro que a franquia havia chegado a um ponto de virada. O filme não foi exatamente um fracasso financeiro, mas também não foi o fenômeno cultural que os dois primeiros haviam sido. Para a Universal, isso acendeu um alerta importante. O público já não reagia da mesma forma àquela fórmula clássica de aventura, monstros e humor exagerado. Durante algum tempo, houve conversas internas sobre continuar a história. Existiram ideias para um quarto filme, que poderia levar Rick O'Connell para a América do Sul
explorando mitologias diferentes, ou até trazer de volta elementos do Egito de alguma forma simbólica. Brendan Fraser chegou a comentar em entrevistas que estaria aberto a retornar, desde que o roteiro fosse realmente bom e respeitasse os personagens. No entanto, nada avançou de forma concreta. O principal problema era que Tomb of the Dragon Emperor havia enfraquecido a identidade da franquia. Sem Imhotep, sem o Egito como pano de fundo e sem a dinâmica emocional que sustentava os filmes anteriores, The Mummy passou a parecer apenas mais um filme de ação genérico com criaturas em CGI. A franquia tinha perdido aquilo que a tornava única. Com o passar dos anos, a Universal começou a enxergar The Mummy não mais como uma saga de aventura leve, mas como uma propriedade que poderia ser reinventada dentro de um universo maior. Foi assim que nasceu a ideia do chamado Dark Universe, um projeto ambicioso que pretendia unir vários monstros clássicos do estúdio, como Drácula, Frankenstein, o Homem Invisível e, claro, a Múmia, em um mesmo universo compartilhado. Nesse novo plano, a trilogia estrelada por Brendan Fraser passou a ser vista como algo do passado, quase como uma linha alternativa que não combinava com o tom mais sério e sombrio que o estúdio queria adotar. A decisão foi radical. Em vez de continuar a história, a Universal optou por apagar tudo e começar do zero. O resultado foi The Mummy, 2017, estrelado por Tom Cruise. A ideia por trás do reboot era completamente diferente. Não se tratava mais de aventura divertida com clima de matinê, mas de um filme de ação mais sério, com tons de terror e um protagonista menos carismático e mais cínico. A Múmia, agora interpretada por Sofia Boutella, foi concebida como uma ameaça verdadeiramente sombria, quase demoníaca, conectada diretamente aos deuses egípcios. No papel, parecia promissor. Na prática, o reboot acabou sendo ainda mais problemático do que Tomb of the Dragon Emperor. O filme tentou fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Apresentar um novo protagonista, estabelecer uma nova mitologia, lançar as bases de um universo compartilhado e ainda contar uma história minimamente envolvente. Nada disso funcionou de forma orgânica. O público sentiu falta exatamente daquilo que Tomb of the Dragon Emperor já havia enfraquecido: personagens carismáticos, humor equilibrado e senso de aventura. O reboot foi recebido com críticas duras e uma rejeição significativa dos fãs, o que levou a Universal a cancelar imediatamente o Dark Universe. Curiosamente, esse fracasso fez muita gente olhar para trás com mais carinho para os filmes antigos. A trilogia original passou a ser vista como um produto de sua época, sim, mas também como algo honesto, divertido e cheio de personalidade. Mesmo Tomb of the Dragon Emperor, com todos os seus problemas, começou a ser reavaliado por alguns fãs como um erro bem intencionado, uma tentativa de expandir o universo que simplesmente não encontrou o caminho certo. O legado desse terceiro filme, portanto, é paradoxal. Ele não conseguiu encerrar a trilogia de forma memorável, mas também serviu como um aviso importante sobre os limites da franquia. Ele mostrou que The Mummy não funciona sem um equilíbrio delicado entre terror leve, aventura pulp, romance e personagens fortes. Hoje, quando se fala em um possível retorno da franquia, muitos fãs defendem que o melhor caminho não é um reboot grandioso nem um universo compartilhado, mas algo mais simples e focado. Uma história autocontida, com respeito à mitologia, efeitos práticos, sempre que possível, e personagens que carreguem a narrativa, em vez de depender apenas de espetáculo visual. Brendan Fraser, inclusive, tornou-se novamente um nome querido pelo público nos últimos anos, o que reacendeu discussões sobre uma possível continuação tardia ou até um final alternativo para a saga. Embora nada oficial exista, o interesse do público mostra que a franquia ainda tem valor emocional.
No fim, The Mummy, Tomb of the Dragon Emperor representa o ponto final de uma era. Não é um encerramento épico, nem trágico, mas um adeus silencioso a um tipo de cinema que marcou gerações. Um cinema que não tinha vergonha de ser exagerado, divertido e cheio de espírito aventureiro. No próximo e último part, vamos fechar tudo com uma conclusão geral da trilogia, comparando os 3 filmes, falando do impacto cultural e explicando por que The Mummy, 1999, ainda é tão amado até hoje. Quando a gente olha para trás e analisa a trilogia The Mummy como um todo, fica muito claro que estamos falando de 3 filmes que pertencem à mesma família, mas têm personalidades bem diferentes. Cada um reflete não apenas uma fase da história, mas também o momento do cinema hollywoodiano em que foi produzido. O primeiro, The Mummy, de 1999, surgiu em uma época em que o público estava cansado de filmes excessivamente cínicos. Havia um desejo por aventura clássica, algo que lembrasse Indiana Jones, mas com identidade própria. Stephen Sommers entendeu isso perfeitamente. Ele misturou horror leve, romance, comédia e ação de forma quase intuitiva. O resultado foi um filme que não tentava ser realista, mas também não tratava o espectador como alguém ingênuo. Rick O'Connell era um herói falho, mas carismático. Evelyn Carnahan não era apenas o interesse romântico, mas uma personagem inteligente, curiosa e essencial para a trama. Imhotep, por sua vez, não era só um monstro. Ele tinha uma motivação trágica, um amor perdido que justificava sua fúria. Essa combinação fez com que o público se conectasse emocionalmente com a história. Já The Mummy Returns apostou em algo diferente. O filme decidiu ser maior, mais rápido e mais espetacular. Ele expandiu o universo, introduziu novas mitologias e elevou a escala da ameaça. O problema é que, ao fazer isso, acabou sacrificando parte do equilíbrio que tornava o primeiro filme especial. Ainda assim, funcionou para muita gente porque manteve o coração da franquia, os personagens principais, a química entre eles e o senso de diversão. É nesse segundo filme que a franquia começa a flertar com o excesso. Mais CGI, mais criaturas, mais ação ininterrupta. Mesmo assim, havia uma linha clara ligando tudo. O público ainda sentia que estava acompanhando pessoas reais em situações absurdas e não apenas assistindo a um espetáculo vazio. Quando chegamos a The Mummy, Tomb of the Dragon Emperor, a mudança é muito mais brusca. O filme tenta reinventar a franquia sem abandonar completamente o nome. A troca de Rachel Weisz já cria um estranhamento imediato, mas o maior problema não é nem esse. O verdadeiro ponto fraco é a perda de identidade. Ao abandonar o Egito e o núcleo emocional estabelecido nos 2 primeiros filmes, o terceiro filme se transforma em algo genérico. A mitologia chinesa poderia ter sido fascinante se tivesse sido explorada com profundidade, mas ela é usada mais como pano de fundo do que como elemento central. O Imperador Dragão não tem o mesmo peso simbólico que Imhotep tinha. Ele é poderoso, mas não é memorável. Esse contraste entre os 3 filmes ajuda a explicar por que o primeiro The Mummy continua tão vivo na memória coletiva. Ele não depende apenas de efeitos visuais, que inevitavelmente envelhecem. Ele depende de personagens, diálogos e situações que ainda funcionam mesmo décadas depois. Outro ponto importante é o tom. O filme de 1999 sabe exatamente o que ele é. Ele não tenta ser sombrio demais, nem bobo demais. Existe um respeito pelo gênero de aventura, algo que parece quase perdido no cinema moderno. Hoje, muitos blockbusters têm medo de serem divertidos de forma sincera. Eles precisam ser irônicos ou excessivamente sérios. The Mummy encontra um meio-termo raro. Culturalmente, o impacto do filme foi enorme. Ele reacendeu o interesse por histórias ambientadas no Egito Antigo, influenciou jogos, séries animadas e até outras produções de aventura. Para muita gente, foi o primeiro contato com uma narrativa que misturava história, mitologia e fantasia de forma acessível. Além disso,
O filme ajudou a consolidar Brendan Fraser como um astro de ação e aventura. Durante anos, Rick O'Connell foi visto como um sucessor espiritual de personagens como Indiana Jones. Não porque fosse igual, mas porque carregava o mesmo espírito de coragem, humor e humanidade. Quando se compara isso com o cinema atual, fica evidente por que tantos fãs pedem um retorno às raízes, não necessariamente uma continuação direta, mas uma filosofia parecida. Menos dependência de universos compartilhados, menos preocupação em preparar o próximo filme e mais foco em contar uma boa história fechada em si mesma. A trilogia The Mummy é, portanto, um estudo interessante sobre como franquias evoluem e às vezes se perdem. O primeiro filme acerta quase tudo. O segundo exagera, mas ainda entretém. O terceiro tenta se reinventar e acaba diluindo aquilo que fazia a franquia especial. Mesmo assim, os 3 filmes juntos formam uma memória afetiva poderosa para toda uma geração. Eles representam um tipo de cinema que não tinha medo de ser grande e exagerado e, acima de tudo, divertido. No próximo e último part, vamos fechar tudo com uma conclusão geral da trilogia, comparando os 3 filmes, falando do impacto cultural e explicando por que The Mummy, 1999, ainda é tão amado até hoje. Quando a gente chega ao final da trilogia The Mummy e olha tudo em perspectiva, fica claro que não estamos falando apenas de 3 filmes de aventura. Estamos falando de uma fase inteira do cinema, de um tipo de blockbuster que hoje quase não existe mais. Um cinema que confiava mais em personagens do que em universos compartilhados, mais em carisma do que em números de bilheteria projetados antes mesmo do roteiro ficar pronto. O primeiro The Mummy não virou um clássico por acaso. Ele nasceu de uma ideia simples, mas executada com paixão. Stephen Sommers não tentou reinventar o cinema. Ele tentou fazer um filme divertido, emocionante e acessível. E talvez seja exatamente por isso que deu tão certo. O filme não tem vergonha de ser aventura. Ele não pede desculpas por ser exagerado. Ele abraça o espírito pulp, os monstros clássicos e a fantasia sem medo de parecer datado. Rick O'Connell, Evelyn Carnahan e Imhotep formam um trio que funciona até hoje porque são personagens bem definidos. Rick não é invencível. Evelyn não é apenas um suporte narrativo. Imhotep não é um vilão vazio. Cada um deles carrega desejos, falhas e motivações claras. Isso cria envolvimento emocional, algo que muitos blockbusters modernos ainda tentam alcançar, mas raramente conseguem. The Mummy Returns representa o momento em que Hollywood percebe que tem ouro nas mãos e decide dobrar a aposta. Tudo é maior, mais barulhento e mais ambicioso. O filme não é perfeito, mas ainda mantém o coração da franquia. Ele entende que o público voltou não só pelos monstros, mas pelas pessoas. Mesmo com seus excessos, ele ainda é lembrado com carinho. Já The Mummy, Túmulo do Imperador Dragão, funciona quase como um alerta. Ele mostra